Acho que antes da gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais lúdica, né? Como ex-atleta profissional e quem vive voleibol há 30 anos aí, e ex-atleta, né, masculino no vôlei. Eu queria te pedir para montar a sua seleção masculina de vôlei, né, brasileira aí com os Nossa. 6 maiores de todos os tempos, Seis na sua maiores, vamos opinião. lá. Pior que eu sou amigo dos caras todos, né? Deixar alguém de fora, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas vamos lá. Para mim, o grande jogador brasileiro, né, de todos os tempos, que tive a oportunidade de jogar contra, não tive a oportunidade de jogar junto, Renan Dalzotto, Uhum. na ponta, Que foi nosso técnico que foi recentemente nosso também, né? técnico recentemente. Para mim, o jogador mais espetacular de todos os tempos. Talvez o Cartqueiro ele tenha sido, né, aquele jogador mais eficiente, né, Uhum. e que ganhou medalha de ouro na praia e na quadra, né, olímpica, mas o Renan foi o jogador mais espetacular, de recursos, etc., e a plasticidade do jogo, né, e a eficiência do próprio jogo. Então, ele, para mim, é o primeiro ponteiro. Segundo ponteiro, o Gilberto Godoy Filho, Uhum. nosso Giba, Giba neles. né, Giba neles, um cracaço de bola. Se você entrar no chat GPT perguntando para ele quem foi o maior jogador brasileiro de todos os Ele tempos, volta com o Giba? ele fala que é o Giba. Né? Para mim, o Renan. Mas vamos lá, Giba e Renan. Meio de rede, Amaury Ribeiro, né, Uhum. esse eu joguei junto, né, um cracaço de bola, que assim, não fazia força para jogar, saltava pouco, mas tinha tempo de bola. Falando em saltar pouco, sorte que o Henrique tá sentado aqui, porque ele tem 2 metros de altura, né? Ia ficar feio do É, meu lado aqui. é. Então, a Mauri, um cracaço, tempo de bola, e ele pegou aqueles caras da da antiga União Soviética, Uhum. né, Savin, atacando lá no alto, ele pegava os caras. O Joel Despain de Cuba, ele pegava os caras, tempo certo, né? Muito inteligente, né, e muito habilidoso. Uhum. Então, Amaury de central e Gustavo Endres, Uhum. que depois do Amaury, quer dizer, um outro estilo de jogo, né, muito mais agressivo, né, muito mais força, O Gustavo Homem de Gelo, né? homem de Ele não gelo. reagia, né? E o Gustavão, conheci ele chegando no Banespa, né? Uhum. Ele veio lá do Rio Grande do Sul e ainda para ser infanto juvenil, se não me engano. Eu era o capitão do time juvenil, ele começou a já treinar. E fantástico o desenvolvimento dele, né? Um cara habilidoso, inclusive para levantar. Quando Uhum. sobrava a bola, era um cara que sabia levantar, né? E cracaço. Vamos lá, vou deixar por último o mais difícil. Na posição de oposto, né? Vi vários ali, mas sem dúvida nenhuma, meu companheiro ali de primeiro título mundial, Marcelo Negrão, sem dúvida, fenômeno. Naquela época lá, Pedrão, ele tinha 17 anos, a gente tinha 17 anos. Ele simplesmente ele passava o ano inteiro fora do Brasil, Uhum. porque ele estava na seleção juvenil, na seleção adulta e na seleção infanto-juvenil. Então, ele era ali, na verdade não tinha um infanto-juvenil, era sub-19, sub-21, vamos trazer para os dias. Uhum. Ele era o titular na sub-19, na sub-21 e na adulta, sendo o melhor do mundo nas três. Ele era o melhor do mundo nas três, assim, 89, 90, então, um fenômeno. Um negócio absurdo. E aí, pra gente fechar o time, o mais difícil, o levantador. Levantador, né? É. Eu joguei muitos anos com o Maurício, né? E do ponto de vista de habilidade, acho que não tem nada igual, né? Ele realmente era um cara absolutamente genial ali do ponto de vista do jogo, na plasticidade, Uhum. né? E na habilidade, na facilidade que ele tinha para poder levantar as bolas, etc e tal. Mas a gente tem que considerar o Ricardinho, né? E o Uhum. Ricardinho é outro que eu vi nascer ali, né? Pro esporte. Ele também, assim como o Gustavo, vinha da equipe infanto-juvenil, se não me engano, e já naquela época lá já mostrava a ousadia, né? Que ele viria a solidificar, vamos dizer assim, quando ele se tornou Uhum. profissional, adulto, etc. e tal. O Ricardo sempre foi muito seguro de si, né? Uma autoestima muito elevada, não tinha tanta habilidade assim, né? Como o Maurício sempre teve, Uhum. né? Por exemplo, né? Naquela época ali. Mas ele mudou o jogo, né? Sim. Então, a ousadia dele, a velocidade que ele imprimiu. O Maurício já começou um processo de velocidade com aquela bola Eu chutada na ponta lembro, para o a bola Giovani, rápida, né? né? Aquela bola rápida na Ela é mais ponta, reta. mais reta, lá no alto, quase mirando a ponta da antena. O Giovani vinha mais rápido, né? E atacava por cima de quase todo mundo ali. Já era a Liga Mundial, não era nem a Liga das Nações, Uhum. né? Lá em 91, 92, 93.
Mas quando o Ricardo, né, realmente despontou, né, ele melhorou muito a questão, né, da habilidade. Hoje ele tem um conteúdo espetacular, inclusive, né, o toque do mentor. Sim. Né, e você vê a facilidade que ele tem, né, e todas as dicas que ele dá. E ele pegou uma geração ali que era espetacular do ponto de vista, né, o poderio, né, de ataque. Ele tem uma cena lá, que não sei se você já viu um corte desse aí qualquer, que ele tem os 5 atacantes preparados para atacar. Ele tinha André Nascimento na saída, o canhoto, né? Tinha o Dante na ponta lá, Ponta. tinha o Gustavão, tinha o Giba no fundo de trás, né? Na pipe. E ele tirava o bloqueio o tempo inteiro, né? Naquela coisa de inversão dele, de velocidade. Naquele período o tempo de 2001, 2006. Entendeu? Então, assim, o Ricardo, ele mudou o jogo, né? Então é difícil. Eu ficaria com quer dizer, dos dois, né? um Os híbrido, dois, né? Um os híbrido dois. dos dois, né? A habilidade do Maurício e a ousadia, né? E a mudança, E a né? inovação E a proposta de inovação que o Ricardo trouxe pro esporte. E líbero, como a posição mais recente. Esse aí, não, mas o Gold, né, de todos os tempos, Serginho Escadinha, sem dúvida, uma pessoa espetacular. Assim, além de ter sido tudo que foi e continua sendo, né? Pessoa absolutamente do bem, né? Uma pessoa que quer fazer o bem, faz o bem uma história incrível de vida, né? Com a fundação, uma história de vida incrível, com uma simplicidade, né? E com honestidade, um cara que realmente é um cara abençoado, né? E foi esse jogador que foi até ali na conquista em 2016, que estava junto e, né? Enfim, para se tornar bicampeão olímpico e em cada bola, já, né, no final da carreira, como se fosse um prato de comida, Sim. como o Bernardinho sempre falou, né? E era assim, era o tempo todo desse jeito, né? No treino, no jogo, em qualquer lugar, porque sabia dar valor àquilo as dificuldades que ele viveu, né, ao longo de toda a sua vida e continua com esse mesmo comportamento. Então, Serginho Escadinha, sem dúvida nenhuma, né? Até porque na minha época não tinha livro, né? Não tinha livro, né? Mas realmente mas o Serginho... ele chegou, dominou e não tem pra ninguém. Eu não o conheço pessoalmente, mas realmente é um cara fora da curva, admiro pra caramba.